Definições e conceitos fundamentais de mineralogia. Olá! Neste vídeo falarei sobre o conceito de mineral e a forma cristalina dos minerais. Os minerais são sólidos de ocorrência natural, com um arranjo atômico altamente ordenado e uma composição química homogênea e definida, porém não necessariamente fixa. Arranjo atômico altamente ordenado indica uma estrutura interna de átomos ou íons arranjados em um padrão geométrico regular e repetitivo. Como esse critério é atribuído aos sólidos cristalinos, os minerais são cristalinos. Sólidos que não possuem um arranjo atômico ordenado são chamados de amorfos. Muitos sólidos naturais são amorfos, como por exemplo o vidro vulcânico, conhecido como obsidiana. A limonita, que é uma mistura de vários óxidos de ferro hidratado que formam a ferrugem, também é amorfa. Em alguns casos, a forma cristalina de um mineral pode ser destruída por elementos radioativos nele contidos. O zircão, um sólido bem ordenado, pode tornar-se amorfo depois que elementos radioativos, como por exemplo urânio ou tório, hospedados dentro de sua estrutura, desintegram-se. A liberação de energia radioativa pode danificar a estrutura cristalina e levar à perda da sua ordem atômica interna. Composição química homogênea e definida, mas não necessariamente fixa. A composição química pode variar dentro de um determinado limite. O quartzo contém os elementos químicos silício e oxigênio, em uma proporção de 1:2. Pelo fato do quartzo praticamente não conter outros elementos, que não o silício e o oxigênio, sua fórmula química é definida e fixa, e o quartzo é referido como uma substância pura. Um exemplo de uma composição química que varia dentro de certos limites é dada pelo mineral dolomita. A fórmula da dolomita pura é cálcio, magnésio e carbonato. Todavia, a maior parte da dolomita não ocorre como um carbonato puro de cálcio e magnésio, mas ao invés disso, contém considerável quantidade de ferro e manganês no lugar do magnésio. O mineral é homogêneo, ou seja, ele mantém a mesma composição por todo o seu volume, independentemente do local ou do tamanho amostrado. De acordo com a definição tradicional, os minerais são formados por processos inorgânicos, mas está aumentando a tendência em se reconhecer que os minerais podem também ser produzidos organicamente. Um exemplo familiar é o carbonato de cálcio das conchas dos moluscos. A concha da ostra e a pérola, que pode estar nela contida, são compostas predominantemente de aragonita. Esse material é idêntico ao mineral aragonita formado por processos inorgânicos. O corpo humano também produz minerais essenciais. Uma forma de apatita é o principal constituinte de ossos e dentes. Os cálculos renais consistem predominantemente em fosfatos de cálcio. Os organismos vêm produzindo minerais durante a maior parte da história da Terra. No período Cambriano, há 540 milhões de anos, os organismos produziram pelo menos 64 minerais diferentes. O reconhecimento desses materiais tem aberto uma nova área de pesquisa, denominada de biomineralização, que é o estudo dos processos pelos quais os organismos produzem os minerais. Assim, a definição de mineral requer os aspectos tanto da química quanto da estrutura cristalina. As substâncias que possuem algum critério de mineral, mas não possuem arranjo atômico regular e repetitivo ou composição química homogênea e definida, são chamados de mineraloides. Isso inclui o vidro vulcânico, a obsidiana, e os fulguritos, que são vidros produzidos pelo resultado da fundição do solo, da rocha ou da areia ao serem atingidos por um raio.
A água e o mercúrio são também considerados mineraloides. A opala foi originalmente considerada sem qualquer estrutura interna, ou seja, amorfa. Entretanto, estudos cuidadosos a partir de feixes eletrônicos mostraram que ela contém um arranjo ordenado de pequenas esferas de dióxido de silício. Um dos aspectos mais agradáveis de espécimes minerais bem desenvolvidos são suas ocorrências em cristais ou grupos de cristais. Tais cristais têm superfícies planas lisas, que assumem formas geométricas, como um tetaedro, um octaedro ou um cubo. Quando a aparência externa de um mineral assume uma forma geométrica regular, ela é referida como sua forma cristalina. As formas cristalinas podem ser utilizadas como uma propriedade física diagnóstica, pois a forma externa é a expressão da organização interna do arranjo atômico ordenado. Por exemplo, granadas cristalizam na forma de um dodecaedro, consistindo em 12 planos na forma diamante, enquanto que a pirita pode formar cubos. O hábito mineral é a forma geral de um mineral, que também inclui irregularidades devido ao crescimento. A maioria dos cristais naturais tendem a ser mal formado, de modo que formas geométricas bem definidas raramente são encontradas. A qualidade do desenvolvimento das suas faces é descrita em 3 termos: face euédrico, face subédrico e anédrico. Os hábitos cristalinos podem adquirir vários formatos. Temos hábito dendrítico, hábito arborescente, hábito geóide, hábito radial, hábito acicular, hábito capilar ou filiforme, hábito coraloide, hábito globular ou botrioidal, hábito maciço, hábito amigdaloide, hábito fibroso e hábito bandeado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.